Obscuro. Este relato que vou contar agora se passou com o meu avô. Hoje ele tem 93 anos de idade, mas na época do acontecimento ele tinha 14 anos e morava no interior de São Paulo. E ele sempre me contou esse acontecimento, sendo que eu convenci a detalhar bem o fato, pois eu fiquei de enviar para ser publicado em seu canal, com o objetivo de deixar documentado de forma pública esse relato tão interessante, o qual marcou meu avô, fazendo com que o mesmo, após tantos anos, não se esquecesse do que aconteceu naquele passado distante. Então meu avô foi contando para mim o que aconteceu, escrevi tudo em um caderno para depois digitar no computador e enviar para o seu canal. Não sou escritor, mas mesmo assim tentei deixar as frases contidas no relato com a forma mais clara possível, contando os detalhes do acontecido, os quais fui perguntando separadamente ao meu avô durante o período que fui preparando o texto para ser digitado. Só como curiosidade, levei aproximadamente um mês para detalhar tudo e formatar de acordo com o texto a ser enviado, o qual é o seguir. Quando eu era jovem, morava com a minha família no interior de São Paulo, em um sítio próximo à pequenina cidade de Mesópolis, estado de São Paulo. O meu pai trabalhava na roça plantando café e outros produtos agrícolas da época, sendo que eu e meus irmãos os ajudávamos nas tarefas do dia, como tratar dos animais que tinha no sítio, porcos, galinhas e cavalos. Nós também criávamos algumas cabeças de gado, sendo que tínhamos leite puro à vontade devido às várias vacas leiteiras que haviam por lá. No nosso sítio também vendia leite para ajudar na renda familiar. Naquele tempo, não haviam numerosas escolas como hoje em dia, e para estudar tínhamos que andar a pé por cerca de 8 quilômetros até o sítio, onde no qual foi construída uma sala de aula, sendo que a professora se deslocava da cidade mais próxima para dar aulas para as crianças da nossa região. Era uma vida dura, mas sinto saudades daquela época. Bem, tudo começou quando em uma certa manhã o meu pai encontrou um boi do seu rebanho morto no pasto. Ele tinha sinal de ataque de animal, só que estranhamente ele não tinha nenhuma gota de sangue. O meu pai estranhou aquilo, mas não conseguiu descobrir o que era. Ficou cismado com aquele fato. Passada uma semana mais ou menos, o meu pai encontrou outro boi morto, nas mesmas circunstâncias. O segundo boi, assim como o primeiro, também estava dilacerado. O local onde os bois foram mortos era perto de uma grande mata que tinha na região, sendo praticamente uma floresta. 2 noites após o acontecido, nós acordamos de madrugada, com os nossos cachorros latindo, bem bravos, como se houvesse alguém próximo à nossa casa. Então meu pai, já preocupado com a morte dos 2 bois, pegou uma espingarda que tinha em casa e saiu com o lampião para dar uma olhada. Minha mãe não queria que ele fosse, mas ele saiu assim mesmo. Minutos depois, nós escutamos 2 tiros, sendo que em seguida o meu pai voltou para casa assustado. Então nós perguntamos a ele por que ele havia atirado, e ele, com os olhos arregalados, contou que estava próximo do chiqueiro dos porcos, quando no mato próximo ele escutou um barulho. Então ele iluminou com o lampião, mas não dava para enxergar direito. E de repente, ele, olhando meio de longe com a luz do luar, viu no mato próximo uma criatura de mais ou menos uns 2 metros de altura, andando ereta, de pé. E quando ela se virou para o lado do meu pai, os seus olhos eram vermelhos, como se fossem acesos. E foi nesse momento que o meu pai atirou e voltou para casa assustado. Perguntamos se ele tinha acertado o bicho, e ele disse que não sabia, mas que era para nós irmos verificar só de manhã, porque aquilo não deveria ser desse mundo não. Nem é preciso dizer
que todos nós ficamos morrendo de medo daquilo que meu pai tinha contado. Ainda mais vindo do meu pai, que não tinha medo de nada. Ele era alto, forte, com ar de imponência. No dia seguinte, bem cedo, saímos todos para ver se havia alguma marca de sangue ou rastro onde meu pai disse ter visto a tal criatura. Olhamos em volta e não encontramos sangue algum, mas estranhamente encontramos algumas pegadas altamente incomuns. Era de um tipo de animal de 2 patas, com 5 dedos longos, parecendo marca de um tipo de um cachorro, e ia em direção à mata fechada que tinha próximo ao sítio. Curioso com aquilo que aconteceu, o meu pai foi conversar com seu vizinho e amigo, o Sr. João, contando o que havia acontecido em nosso sítio. Meu pai perguntou se já havia acontecido algo parecido em seu sítio, sendo que o Sr. João contou que daquela forma não, mas que havia escutado barulhos estranhos à noite, próximo à sua casa, como um grunhido, e os cachorros ficavam latindo a noite toda. Foi aí então que o meu pai convidou o Sr. João para sair em uma caçada, a tal criatura que estava rondando as nossas terras. Marcaram para os 2 dias depois saírem para caçar a tal criatura. Eu, muito curioso, quis ir também, pois muito queria saber o que era aquilo. A princípio, o meu pai não quis, mas acabou deixando. Então, no dia marcado, logo pela manhã saímos. Eu, meu pai, o meu tio Augusto e o amigo e vizinho, o Sr. João. Saímos atrás daquela criatura estranha. Meu pai levava uma espingarda. O meu tio e o Sr. João levavam cada um deles uma garrucha. Fiquei imaginando o que poderíamos encontrar pelo caminho. Adentramos pela floresta atrás de pegadas, mas nada encontramos. Então, quando chegamos à beira de um grande lago que existia na região, o Sr. João nos chamou para mostrar algumas pegadas diferentes que ele havia encontrado. Eram muito parecidas com aquelas que achamos em nosso sítio, na noite em que o meu pai avistou e atirou na criatura. Então meu pai disse que a criatura devia estar por perto. Seguimos então aquelas estranhas pegadas, mas misteriosamente, após uns 100 metros, elas desapareceram. Meu pai, meu tio e o Sr. João ficaram espantados com o desaparecimento das pegadas, pois a terra era macia naquele pedaço da floresta, e ficaram imaginando como poderiam sumir daquele jeito. Bem, andamos por mais algumas horas, e nada de encontrar sinais da tal criatura. Voltamos para casa, e chegando em casa, minha mãe, já preocupada, nos aguardava ansiosa, perguntando se havia achado algo. Meu pai disse que não, mas que iríamos procurar em uma outra hora. Passou-se algum tempo, até que alguns dias depois, o meu pai, surpreso, encontrou outro boi morto em sua pastagem, e pelos sinais, havia sido morto pelo mesmo bicho. Havia, como anteriormente, todo dilacerado, mas não se via sangue em seu corpo. O meu pai ficou enfurecido com aquilo e disse que já era demais. Então chamou o Sr. João novamente e disse que iriam atrás da tal criatura de novo, mas só que agora de noite, já que era nessa hora que ela atacava. A minha mãe, sabendo daquilo, não quis deixar que ele fosse, mas como meu pai era teimoso, não adiantou muito. Disse que estava resolvido e queria resolver aquele problema e que não queria ver mais seus animais sendo mortos. Então, no início da noite do dia seguinte, todos nós nos reunimos e saímos atrás da estranha criatura que estava atacando nosso gado. Como anteriormente, o meu pai, o Sr. João e o meu tio levaram suas armas. Meu pai e o Sr. João levaram uma tocha cada um, e eu e o meu tio um lampião. Adentramos a floresta e ficamos na área mais próxima, pois, como ele atacava à noite, o meu pai imaginou que não deveria estar tão longe. Andamos tentando procurar rastros, mas não encontramos.
Isso também devido à escuridão e à pouca iluminação que tínhamos disponível. Chegando em uma clareira em um determinado ponto da floresta, o meu pai resolveu fazer uma pausa e fez uma fogueira. Devia ser umas 10 horas da noite, mais ou menos. Então ficamos ali, conversando um pouco e sempre de olho em volta. Era uma noite de lua cheia, mas com algumas nuvens, sendo que a luz do luar iluminava um pouco a escuridão da noite. Acredito que ficamos ali mais ou menos 1h30, proseando, como dizia meu pai. Encerrado o descanso, voltamos a andar e nos dirigimos em direção a um rio pequeno que cruzava naquela parte da floresta. Ali começamos a procurar mais vestígios, até que em uma certa parte da margem, o meu pai nos chamou e mostrou. Eram as mesmas pegadas que havíamos visto anteriormente, e eram recentes. Então a criatura deveria estar por perto. Seguimos as pegadas, as quais entravam na floresta. Mas como antes, misteriosamente elas desapareciam. O meu pai ficou bravo com aquilo, pois já era a segunda vez que ele perdia as pistas. Então ele resolveu que deveríamos seguir em direção em que as pegadas iam inicialmente. Prosseguimos pela mata por um bom tempo, até que em um determinado local começamos a ouvir uns sons de mato se movendo e de gravetos se quebrando, como se houvesse alguém ou algo se deslocando na mata. Não era tão perto, mas já indicava algo. Seguimos então naquela direção onde havia os ruídos. Quando nos aproximamos, o barulho cessou. Ficamos então observando em volta, procurando pistas de alguma coisa, mas não víamos nada, a não ser o Sr. João e o meu tio, que encontraram galhos de árvores quebrados e mato amassado, indicando que alguma coisa havia estado ali. Meu pai então preparou seu rifle e os outros sacaram suas garruchas. Ficaram com mais atenção e cuidado. Ficamos alguns minutos naquele local em silêncio, procurando algo ou algum som que chamasse a atenção. Então, alguns minutos depois, ouvimos um ruído vindo da mata, logo adiante. Nos dirigimos com cuidado até lá, e nem é preciso dizer que eu já estava suando frio de tanto pavor que eu sentia naquele momento. Fomos seguindo pela mata, por um tipo de trilha bem precária que existia ali, sendo que mais adiante, onde existiam muitas mais árvores do que onde estávamos, e a escuridão aumentava devido à não presença da pouca iluminação da lua. E aconteceu a cena mais aterrorizante de toda a minha vida, a qual eu não esqueceria por toda ela, mesmo hoje tendo 93 anos de idade. Naquele ponto da mata, do lado direito da trilha, ouvimos um ruído de gravetos se quebrando, e em seguida um tipo de grunhido. Eu me arrepiei todo. Ficamos então observando, e lentamente demos mais alguns passos, bem lentos e cuidadosos em direção aos sons. Foi quando, olhando para a escuridão da mata, com o auxílio das tochas e lampiões, a apenas alguns metros à frente, foi que vimos aquilo. Tinha olhos vermelhos, parecia aceso. Parecia um tipo de bicho, cachorro misturado com homem, estava em duas pernas. Tinha aproximadamente uns 2 metros de altura. Seu corpo era coberto de pelos. Suas mãos ou patas tinham garras enormes, e seus dentes ficavam para fora da boca, pontudos e afiados. Quando nos deparamos com essa criatura, ela nos encarou e deu um urro tão forte que quase eu fiquei surdo. O meu pai e os outros ficaram sem ação por alguns segundos. Acredito que de tanto medo. Eles ficaram paralisados. Bom, todos nós ficamos. E quando meu pai conseguiu reagir, apontou a espingarda em direção à criatura. Ela se virou e deu um salto grande que parecia que tinha molas nos pés, desaparecendo no meio da mata. O meu pai e meu tio
o Sr. João atiraram várias vezes em direção à criatura, mas com certeza erraram, pois com a velocidade que ela desapareceu, não daria para acertá-la. Ficamos sem fala por algum tempo, e eu comecei a chorar. É vergonhoso, mas eu não pude evitar. Então meu pai imediatamente ordenou que voltássemos para casa, pois, segundo ele e suas crenças, aquilo não deveria ser desse mundo não. Voltamos rapidamente para casa, todos em silêncio. E a cena foi tão aterrorizante que até o Sr. João passou o resto da noite em casa, com medo de voltar para o seu sítio sozinho, temendo encontrar com aquela criatura pelo caminho. Nós contamos para nossa mãe o que havia acontecido, sendo que ela ficou estarrecida com o relato. Todos nós comentamos pela região o que havia acontecido, sendo que alguns não acreditavam, e outros tinham as mais diversas teorias, dizendo que poderia ser até o próprio demo que estava na floresta, e outros diziam que era o tal do lobisomem que estava ali. Passado algumas semanas, foi encontrado mais um boi morto em nosso pasto, e algum tempo depois, mais um no sítio do Sr. João. Mas nunca mais o meu pai quis ir atrás da tal criatura. Ele só olhava o que havia acontecido e abaixava a cabeça, balançando de um lado para o outro. Em outras noites, ao longe, ouvíamos um tipo de urro vindo da floresta e ficávamos imaginando que deveria ser a tal criatura que estava por lá. Alguns meses depois, não ouvimos mais nada. Pararam de surgir animais mortos e barulhos estranhos à noite. Então imaginamos que a criatura deveria ter ido embora, talvez procurando outro local para habitar. Bom, isso nunca saberemos. Meu pai e o Sr. João evitaram falar sobre o acontecido, e o meu tio acabou fazendo o mesmo. Bom, eu acredito que eu fui o mais afetado com tudo aquilo. Tive pesadelos por vários meses, e tinha pânico até chegar perto da floresta. Sempre conto essa história para quem quer ouvir, pois foi algo real que aconteceu em minha vida e não posso simplesmente apagar da minha mente. Agora, o que era aquela estranha criatura enorme de olhos vermelhos e corpo de homem misturado com um cachorro, e de onde veio e o que queria e para onde foi? Bom, jamais saberemos. A única coisa que se encaixa é na lenda do tal do lobisomem, e eu acredito que só pode ser isso. E o que eu sei com mais certeza é que nesse mundo existem muitos mistérios, criaturas inexplicáveis e fatos que o homem não pode explicar. E por mais fantástico que seja, tudo isso existe e pode estar mais perto do que nós possamos imaginar. Bom, esse é o relato do meu avô. Nunca duvide das histórias que as pessoas contam, por mais fantástico que sejam, pois elas podem ser verdades, como no caso do meu avô. Tenho plena certeza disso. Ele nunca inventaria uma coisa dessas. Bom, obrigado por eternizá-la em seu canal. Tá aí, galera, mais um relato aí sensacional enviado ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.